Sabe aquela sensação de olhar no espelho e não reconhecer o próprio corpo? De perder peso no rosto, na cintura, mas as pernas e os braços parecerem de outra pessoa? Ou então sentir uma dor que ninguém entende e uma frustração enorme por já ter tentado de tudo? Se isso soa familiar, é muito importante saber que essas sensações têm um nome e o que a gente vai explorar aqui hoje pode ser o começo de uma nova jornada de entendimento. Pois é, essa é uma pergunta poderosa. E a resposta, na maioria das vezes, não está na força de vontade, mas sim na biologia. Nessa análise, a gente vai finalmente dar um nome a essa condição e desvendar os sinais dela. Então, vamos deixar algo bem claro desde o início. A gente não está falando de gordura comum. O nome disso é lipedema. É uma condição médica, uma doença crônica do tecido adiposo, que, estima-se, afeta até 11% da população feminina. Basicamente, as células de gordura ficam doentes, inflamadas e se acumulam de um jeito muito específico e, o mais importante, doloroso. Entender os sinais é o primeiríssimo passo para sair daquele ciclo de frustração e começar a buscar um diagnóstico correto. Então, vamos analisar um por um os 5 sinais principais. O primeiro sinal, e talvez o mais visível de todas, é uma desproporção no corpo que é bem clara e, olha que interessante, simétrica. A gordura se acumula de forma igual dos dois lados do corpo, criando uma silhueta muito característica. Agora, o que é fascinante nesse slide é justamente o contraste. Na distribuição de gordura que a gente considera típica, o corpo tende a manter uma proporção, né? Já no lipedema, isso muda completamente. A gordura se concentra em lugares específicos, como pernas e braços, mas ela poupa os pés e as mãos. É como se tivesse um garrote invisível no tornozelo ou no pulso. É por isso que é super comum alguém usar, por exemplo, uma blusa tamanho P e uma calça GG. Isso não é um biotipo, é um sinal clínico. O segundo sinal é algo que não se vê no espelho, mas se sente, e muito. É uma dor que vai muito além de um cansaço normal. Imagina só pernas que doem com um simples toque, uma sensibilidade tão grande que o abraço de uma criança ou o peso do gatinho no colo se torna algo incômodo. E junto com isso vem uma sensação constante de peso, de fadiga que só piora ao longo do dia. E existe uma razão bem clara para isso acontecer. A gordura do lipedema é uma gordura inflamada. E essa inflamação crônica não só pressiona as terminações nervosas, o que causa dor, como também atrapalha a microcirculação, sabe? O fluxo de sangue nos vasinhos bem pequenos. É isso que causa aquela sensação de peso e inchaço. O terceiro sinal é um clássico: os hematomas que aparecem do nada. Quem tem lipedema vive descobrindo manchas roxas nas pernas, nos braços, sem a menor ideia de onde vieram. Ou percebe que qualquer batidinha de nada já vira um hematoma enorme que demora para sair. Essa frase é uma queixa extremamente comum e ela mostra bem o lado humano da condição. Não é descuido, não é falta de atenção. É um sintoma físico da doença. E a explicação médica para isso é bem direta. Aquela mesma inflamação que causa a dor também deixa os capilares, que são os nossos menores vasos sanguíneos, super frágeis. Então, qualquer pequeno trauma que numa outra pessoa não faria nada, pode romper esses vasinhos e criar um hematoma. E aqui a gente chega no quarto sinal, que talvez seja o mais frustrante de todos: a resistência à perda de peso convencional. A pessoa faz dieta, segue uma rotina de exercícios super regrada, perde peso no rosto, no tronco, mas o volume nas pernas e nos braços, onde tem o lipedema, parece que não muda, fica intacto. A razão para isso está lá na biologia da célula. Num processo normal de emagrecimento, quando a gente cria um déficit calórico, as células de gordura saudáveis respondem e encolhem. Só que as células do lipedema têm um metabolismo diferente. Elas são tipo resistentes a esse comando para liberar gordura. O ponto central aqui é o seguinte: não é falta de esforço, é uma característica bioquímica da doença. Ok, então se o problema não é dieta e exercício, qual é a causa? De onde vem o lipedema? Vamos agora entender o porquê por trás de tudo isso. A resposta, em grande parte, está na genética. O lipedema costuma ser uma condição de família. É muito, mas muito comum mesmo ver mães, filhas, tias e avós com aquele mesmo padrão corporal característico. E essa questão hereditária está diretamente ligada aos hormônios femininos. Essa linha do tempo aqui mostra os gatilhos. Os sintomas geralmente começam ou pioram em fases de grandes mudanças hormonais: puberdade, gravidez e menopausa.
Isso ajuda a explicar por que a condição afeta quase que exclusivamente as mulheres. Reconhecer esses sinais já é algo transformador. Mas e depois? O que fazer com essa informação? Vamos ver agora como transformar essa validação em uma ação concreta. Então, resumindo, gordura desproporcional que não afeta pés e mãos, dor e sensibilidade ao toque, roxos que aparecem fácil, resistência à dieta e exercício e um padrão que se repete na família. Esses não são sinais de fracasso pessoal, são sintomas clássicos de lipedema, uma condição médica que precisa de atenção. E olha, se qualquer coisa que a gente conversou até aqui soou familiar, o sentimento mais importante agora é o de validação. A dor é real, a frustração é totalmente compreensível e o mais importante de tudo, a culpa não é de quem vive com essa condição. O caminho a seguir a partir daqui fica muito mais claro, né? Tudo começa com o reconhecimento dos sinais. O próximo passo é fundamental, procurar ajuda especializada, geralmente um angiologista ou um cirurgião vascular. E a partir daí, sim, é possível ter um diagnóstico formal e, finalmente, criar um plano de tratamento que realmente funcione para essa condição. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Com tanta desinformação por aí, quantas pessoas continuam presas nesse ciclo de culpa e de dor, sem nem saber que existe um nome e um tratamento para o que elas sentem? Compartilhar essa informação pode ser o primeiro passo para mudar essa realidade. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.